Então, engraçado, acabei de lançar um livro chamado Pérola Imperfeita, a História e as Histórias, na obra da Adriana Varejão, justamente com a Lilian Schwartz. E foi uma experiência incrível trabalhar junto com ela, porque ela é uma historiadora também, e ela trazia um lado totalmente diferente, um método totalmente diferente para o meu trabalho. Então, quando eu fiz um trabalho chamado Mapa de Lopo-Homem, que eu peguei um mapa que eu achei num livro de um cartógrafo, eu achei interessante, de um cartógrafo português, achei interessante porque aquele mapa, naquele mapa existia uma Está todo mundo ouvindo bem? Está meio ecoado. Então, mas aí ela foi e trouxe toda uma investigação de quem era o Lopo-Homem. Eu mesma não sabia direito quem era o Lopo-Homem. Achei incrível as histórias também que ela vinha trazendo, né? Mas tanto esse livro trazia esse título de Histórias, no plural, quanto a minha exposição que eu fiz, uma espécie de exposição antológica no MAN de São Paulo e no MAN do Rio, que era Histórias às Margens, que trazia também histórias no plural. E, em português, a gente tem esse duplo sentido da história, né? A história tanto pode ser a história de ficção, que você conta para os seus filhos, quanto pode ser se referir à grande história. Então, no meu trabalho, eu nunca dei uma hierarquia à grande história. Então, todas as histórias, todas as narrativas paralelas, elas tinham o mesmo peso dessa grande narrativa. Ou histórias que eu lia no jornal, ou histórias que eu ouvia falar, ou próprias experiências minhas, tudo isso era costurado no mesmo tecido para construir a minha obra. Eu vou contar, diante da obra, mais ou menos como é que alguma ilustração do que eu uso para construir a obra. Então, vamos começar. Essa daí é uma figura de convite, se chama figura de convite, não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas ela se encontra em vários edifícios, século XVII, XVIII, em Portugal. E elas são figuras de cortesia, ou seja, elas estão na entrada dos edifícios, palácios, e elas convidam o visitante a entrar. Eu sempre achei essas figuras muito interessantes. Algumas têm umas frases assim, escritas, como se elas estivessem falando, entre vós me ser, coisas assim. Aí é o que passa. Essa daqui é uma figura do livro América, do Theodore Debris, que é um gravador flamengo muito importante do século XVII, e ela se refere a umas tribos irlandesas. Ninguém sabe direito o que são essas figuras, nem eu procurei muito saber. Então, eu achava elas interessantes porque são figuras tatuadas, guerreiras. Esse mesmo livro, ele traz as gravuras, ele redesenha as gravuras do Hans Staten. Então, toda aquela iconografia dos rituais antropofágicos, que várias vezes eu recorri a essa iconografia, né, através de Theodore Debris, está nesse mesmo grande livro. Né? Então, eu achava essa figura super intrigante, guerreira, meio selvagem. Aqui são, no mesmo livro, as figuras dos rituais antropofágicos, que, primeiramente, né, através da descrição do Hans Staten, primeiramente tinham os desenhos toscos do Hans Staten, e depois essas imagens foram difundidas, né, na Europa através desse cara aí, se chamava Theodore Debris. Não sei se vocês conhecem, mas a gente está familiarizado com isso, né? Rituais de tribos brasileiras. Mais gravuras também do mesmo livro, dos rituais antropofágicos. Então, isso daí já é um trabalho meu. Então, eu sobrepus aquelas figuras, né, das guerreiras dos Pictos com a figura de convite e o ritual antropofágico atrás, né? Retomei e recriei das gravuras do Theodore Debris.
Então, eu fiz uma operação, o Lezama Lima falava uma coisa muito interessante, né, sobre o barroco, sobre a linguagem barroco, que ele falava, a linguagem barroco latino-americana, que ele falava como uma espécie de contra-conquista, ou seja, você absorve todos os signos europeus, reinterpreta e devolve de outra maneira. Então, eu uso a azulejaria, na verdade, eu não uso a azulejaria, porque isso é um óleo sobre tela, eu faço como se fosse uma paródia da azulejaria, e paródia é uma palavra super importante no meu trabalho, porque é como você reavaliar criticamente, né, uma situação. Então, todo esse imaginário que se tem das Américas, né, que era muito difundido na Europa, né, esse imaginário do canibalismo e tudo isso, e colocar isso assim gentilmente, né, sobre azulejarias, junto a esse ato de cortesia, né, que era comum se ver nas figuras de convite na terra do colonizador. Essa é uma outra obra muito importante, que, aliás, o meu trabalho com a Lilian Schwartz nasceu muito a partir dessa obra. Quando ela... Falei com ela, tive um encontro com ela numa ponte aérea e vi que ela tinha feito uma exposição do Tonnerre. E eu costumava ler muitos livros dela, em especial um livro que eu gostei muito, era um livro que se chamava O Espetáculo das Raças. Então, eu era uma fã e era leitora da Lilian Schwartz. E aí eu vi que ela sentou atrás de mim na ponte aérea. Eu, assim, olhei para trás e falei, vem cá, um dia você não quer escrever um texto sobre o meu trabalho? E aí, porque eu queria essa visão, sabe, de um historiador sobre o trabalho, sobre a obra, como é que era. E aí ela escreveu um texto para um livro, Entre Carnes e Mares, e a gente gostou tanto da nossa interação que a gente resolveu fazer um livro juntos, esse projeto que durou 4 anos. E aí, 4 anos que a gente ficou escrevendo. E aí, encontros, né? O texto é da Lili, mas eu reavaliava o texto dela, e lia, e comentava, e voltava, ela reescrevia. Então, era um trabalho meio a 4 mãos. E ela veio com um roteiro assim, muito acadêmico, assim, que eu acho. Então, ela veio, vamos falar sobre a conquista, a Era das Navegações, então vamos mostrar o mapa do Opo-Homem, trabalhos seus relacionados com cartografia, depois vamos falar dos holandeses no Nordeste do Brasil. Então, você tem aquele trabalho que você cita, o Franz Post. Depois, vamos falar dos franceses no Rio de Janeiro. Então, a gente vai falar dos trabalhos que você usa, o Debré. Aí eu falei, mas, Lilian, essa história já existe. A gente não precisa... Essa história... Aí eu comecei... Olha só essa obra aqui. Essa obra eu fiz inspirada no livro... muito a partir do livro que eu li seu, que era o Espetáculo das Raças, né, que falava... E eu achava que eu tinha pego uma informação do livro dela, que era uma informação que, quando, naquela medicina criminalista, né, final do século XIX, quando existia um método de revelar a retina, onde a imagem, a última imagem que a pessoa teria visto, estaria ali dentro. Eu não sei de onde eu tirei essa informação, mas eu tinha essa informação. E esse trabalho foi construído um pouco em cima disso. Ela falou, Adriana, essa informação nunca teve no meu livro. Tinha medida de crânio, né, todos aqueles métodos, mas essa informação, eu falei, mas Lilian, eu tirei essa informação de algum lugar, não era possível. Depois eu vi, achei um jornal, New York Times, de 1914, onde existia a descrição desse método. Eu não sei onde é que eu li, mas estava aí no ar. Bom, esse trabalho ele apresenta 3 retratos, né, que seriam autorretratos, mestiços, eu como chinesa, no meio eu como moura, e aqui eu como índia. Os olhos, não sei se tem aqui, um dos olhos está arrancado
tem uma carnezinha por dentro. Então, eu recortei o olho do trabalho e enchi com tinta a óleo os 3 olhos arrancados. Ali o olho esquerdo, aqui o olho direito. Bom, isso daí esses retratos eles foram pintados a partir dessa ideia das castas mexicanas, né? Dos retratos de casta. Essa ideia também eu tinha em mente, que era essa tentativa de classificar a miscigenação, né? Essa tentativa enlouquecida. Casta vem de castos, né? De puro. Então, quanto mais longe, né, do espanhol, quanto mais misturado, menos puro, né, seria essa classificação. Então, é uma loucura de todos os tipos de misturas, né, com índio ou com não sei o quê. Então, tem vários retratos de castas, por isso eu me pintei em diferentes etnias aí, a partir desse retrato. Aí, essa é uma ilustração do livro da Lilian Schwartz, dessa morfologia, né, do século XIX, ligada a essa medicina, ligada à questão da criminalidade, onde se buscava prever o crime antes que ele acontecesse, né? Então, se buscava uma anatomia, né, da pessoa, na medida de qual seria a forma, né, de um criminoso, né, então, a análise, né, corporal desses estudos, né, aí é incrível. Aqui é um close do olho arrancado. Aqui outra história, por isso são histórias, né? Isso daí é como se fosse o Windows, várias janelas que vão se abrindo. Essa é a história por isso que eu falo muito, quando eu componho o meu trabalho, eu falo muito num tecido, né, que são essas várias coisas que vão se costurando. Essa é a Santa Luzia, né, com os olhos dispostos na bandeja da iconografia cristã. Todo mundo tem familiaridade também com essa imagem. A Virgem de Guadalupe, e aí existe essa história da Virgem de Guadalupe. Quando eu fiz esse trabalho, eu tinha acabado de voltar do México, então por isso que eu estava com essa história de castas na cabeça, Virgem de Guadalupe. E a Virgem de Guadalupe, ela tem uma história muito interessante, né? No retrato da Virgem está pintado San Juan. Quem conhece essa história? Só de curiosidade. Só 2? Está pintado o Juan, né? São Juan, que é Dom Juan, né? E ele era um índio mexicano, né? Mestiço, que estava carregando na bata dele rosas. É linda essa história. Ele estava voltando para casa. Não, ele não estava carregando rosas. Não. Ele estava voltando para casa e ele estava carregando alguma coisa na bata que eu esqueci. Aí ele viu a Virgem que apareceu para ele. E, nesse momento, o manto dele se encheu de rosas. E, quando ele larga as rosas no chão, a imagem da Virgem aparece estampada na túnica dele. E, dentro do olho dela, existe a imagem dele. Então, existe esse espelhamento. E a imagem do Santuário de Guadalupe, que se acredita, é esse pedaço da bata dele. Então, essa ideia da imagem dentro do olho e desse espelhamento, eu acho uma coisa incrível também, linda. Acho essa história sensacional. Então, ali está a pintura, e em close, vocês pesquisam aí no Wikipédia, tem vários estudos. Igual aquela história do coelho na Lua, que a gente fica procurando o coelho, tem ali uma imagenzinha que pode ser de uma pessoa. Aqui é outra história. Vamos para a Rússia. Os ovos do Fabergé, que são objetos que eu acho incrível, né? São pequenas joias, né, que representam ovos de Páscoa, e é um trabalho de joalheria sensacional, e eu sou fã desses ovos. Que o czar russo presenteava a sua esposa. Então, eles têm essas portinhas que abrem, fecham, e várias versões, e são incríveis.
Então, esse daí é o meu olhinho, que eu fiz assim formalmente um pouco baseado, né, naquela história da bandeja, da Virgem, da história da imagem dentro do olho, do ovinho Fabergé, mas com uma certa asepsia, né, científica, dos estudos científicos. Então, ele é um olho que eu contei com a ajuda de joalheiros para fazer, um olho em porcelana e prata, pintado, e que ele... Aqui, quando ele abre, ele tem umas imagens dentro dele. E essas imagens, está vendo? Aquela imagem de lá é do ritual antropofágico do Theodore Debris. Então, o que eu fiz? Eu encenei esse ritual no meu ateliê e pedi para uma pessoa fotografar. Então, esse é o ritual, é a hora da morte, né? Um tacape na cabeça, da morte ritual, né? Da vítima, né? Que vai ser comido, do guerreiro que foi capturado e tal. Então, vocês veem um ambiente de ateliê, né? Um quadro lá atrás, em azulejaria, alguns cacos no chão de porcelana. Ali são pedras, né? Porque no ritual antropofágico, às vezes a vítima ela ficava morando na tribo durante muito tempo e tinha esposa, e todo mundo se afeiçoava, né, daquela pessoa. E, de repente, aparecia o dia que ia acontecer o ritual e iam comer. Então, ele jogava pedras nas pessoas. É aí que está descrito, né? Existe essa ideia de dizer, você vai me comer, mas meu pai comeu, sei lá, fulano, ciclano. E a ideia da absorção ritual do outro, né? O guerreiro que capturou, ele vai adicionar mais um nome ao nome dele. Então, existe toda uma hierarquia gerada pela guerra. Então, não é simplesmente uma questão de alimentação, né? O ritual antropofágico é bem mais complexo do que isso, mas não cabe a mim ficar falando sobre isso aqui. Mas, então, eu encenei no meu ateliê, está vendo? A mesma foto que eu depois retoquei e imprimi dentro da porcelana no olho. Então, seria essa ideia, né, dentro da condução do que eu estou falando, dessa última imagem, né, de uma daquelas, por isso o nome desse trabalho é Testemunhas Oculares, última imagem vista, e toda essa história que eu estou aqui narrando, tecida a partir de todas essas histórias que aconteciam, né, paralelo para vir essa ideia e sintetizar nessa obra. Então, essas são as histórias por detrás da obra. Eu sempre me pergunto como é que uma pessoa vê essa obra sem saber de nenhuma história dessa. É uma pergunta que eu sempre quis saber. Mas aí vê com as suas próprias histórias, ou inventa outras. Não tem o menor problema. Aqui é o outro olho da testemunha ocular X, Y e Z. Outro olho, outra parte do ritual e a outra encenação, né, dentro do ateliê. Eu misturei ali atrás com peles tatuadas também. Ali está a imagem. Isso é o olhinho aberto, né? Vocês estão entendendo? Aquela caixinha que abre. Por que isso está aqui? Isso vai ser outra obra que eu vou apresentar agora. Alguém tem alguma pergunta sobre essa obra especificamente? Vou continuar. Bom, essa figura, eu acho que eu vou falar agora sobre umas obras que eu fiz depois da visita que eu tive lá com os Yanomamis, com a tribo Yanomami, em 2004, e eu tinha que fazer uma exposição na Fundação Cartier sobre os Yanomamis, né? Era uma exposição onde vários artistas, né, iam falar sobre esse universo Yanomami, mitologia Yanomami. Então, eu tive que também... são trabalhos assim muito ricos, no sentido de que são várias histórias tecidas para elaborar eles. Eu tentei pegar aqui os melhores exemplos do que seria isso. Então, aqui a gente tem aquela figura, né, da proporção do homem, do Leonardo da Vinci. Peraí. Aqui a gente tem... eu gosto muito dessa iconografia aí, que é do Alexandre Rodrigues Ferreira,
que é esse baiano que fez a primeira expedição de viagem filosófica à Amazônia, né, século XVIII. Então, foi a primeira expedição à Amazônia. Isso representa um índio. Os Yanomamis, nos seus rituais, eles cheiram o iacoana, que é uma espécie de pó a partir de uma mistura de plantas, principalmente da virola. Então, aí está a representação do índio no papel, né, antigo desse portfólio, né, do Alexandre Rodrigues Ferreira, da expedição dele. Aqui está o Yanomami vendo meu livro, que isso foi uma coisa incrível, porque quando eu mostrei para eles meu livro, eles começaram a descrever a minha obra a partir dos mitos deles. Então, cada obra que aparecia tinha um mito. O mito eles viam uma obra, um trabalho meu que eu tenho sobre tatuagem, que tem uma pele retirada, assim, disposta no quadro, e aí eles tinham um mito para um herói que teria sido arrancado a pele, botado em cima da árvore. Eles têm mais de 200 mitos, ou 250. Eu fiquei impressionada com a riqueza, assim, da mitologia Yanomami. E tem muitos trabalhos onde aparece esse desmembramento do corpo, e eles estavam muito familiarizados com isso. Aqui eu fiz oficinas de desenhos com eles, então eu pedia para eles desenharem os mitos, porque eles descreviam e depois eu pedi para eles desenharem. E nessa mesa está o Joseca, que é o penúltimo lá, que era um cara que desenhava super bem, e eu fiz o trabalho que eu construí foi muito a partir dos desenhos dele, né, da narrativa, né, dos desenhos dele. Então, esse foi uma das que eles viram, e eles só desenharam o que eles citaram a partir da visão da minha obra. Então, isso é o corpo xamânico. Isso daqui que vocês estão vendo embaixo são órgãos. Então, o corpo está partido ao meio, e ali é um espírito xamã, que é um espírito superior, porque a humanidade, segundo os Yanomamis, ela descendeu. Antes, os homens pertenciam ao mundo dos animais, e eles descenderam e viraram somente humanos. Então, através do Iacoana, é reestabelecido o corpo xamânico, ou seja, essas entidades superiores, o corpo é reconstruído de acordo com eles. E eu falava, mas reconstruído como? Reconstrói todo ao contrário. Mas ao contrário como? A cabeça no lugar do cu e o cu no lugar da cabeça. Eu falei, como é isso? Desenha isso. E aqui está o espírito, né, animal e humano, que é um espírito superior, e aqui o espírito, o ser inferior, que são os humanos. Aqui são mais mitos, né, falando sobre essa reconstrução do corpo. Aqui é um outro mito de uns animais que vêm e comem as vísceras de um herói. Bom, a partir dessa descrição da reconstrução do corpo e todas essas descrições desses mitos, eu construí o corpo xamânico a partir do homem, né, proporcionalmente perfeito do Leonardo da Vinci. Eu coloquei ali uma legenda, né, nesse desenho. Vocês veem que eu reproduzo o papel como se ele fosse um manuscrito pertencente a uma expedição que teria ido lá e teria acontecido esse encontro.
em 1785, que é a data do primeiro encontro, né, do homem branco, digamos assim, a primeira expedição do homem branco ocidental à Amazônia. Então, esse é como se fosse, está escrito ali, manuscrito trouvé dans la région de Demini, que é a região onde eu fui nessa tribo Yanomami, eu fui a tribo de Demini. Então, esse manuscrito estaria aí desde essa data. Isso tudo é uma grande ficção criada a partir de todas essas descrições de... Mas isso é só para demonstrar a elaboração da obra, né, dentro da obra. Então, esse corpo, né, indígena, ele apresenta também uma pintura ritual, como vocês puderam ver nos desenhos dos Yanomamis. Essa é também outra coisa que eu fiz a partir para essa mesma exposição. Então, esse livro é um livro da flora e fauna do Maranhão, que tem uns desenhos lindos, e eu fiz aí, essa é uma ilustração minha, aliás, é tudo pintura, nunca é ilustração. Quando vocês veem assim, parece azulejo, mas não é pintura, parece papel, mas não é pintura. Então, meu filtro e denominador sempre é a pintura, então tudo passa... por todas as linguagens, gravura, azulejo, histórias orais, e tudo é retomado e basicamente retomado para a pintura. Essa daí é a virola, que é a planta usada para o Iacoana, né? E ali tem um carimbo, né, como se fosse de uma expedição científica também. Então, eu meio incorporei esse espírito expedicionário científico do século XVIII, quando eu fui aos Yanomamis, como se fosse um artista viajante dessa época. Essa é também outra ilustração do Leonardo da Vinci, de um feto. E esse foi o terceiro trabalho que eu criei para essa exposição. Ouvindo a narrativa dos partos na tribo. Os partos sempre são feitos fora da tribo, com uma parteira e a mãe, solitárias. E ali existe uma planta também local, que, na verdade, eu não vi lá, mas depois eu estudei sobre ela e vi que ela era usada para fertilidade. E ali é uma folha de bananeira, onde está aquele feto do Leonardo da Vinci, e está escrito Iapiri Irakema, que em Yanomami quer dizer estou apaixonado por você, mas de uma maneira diferente. O estou apaixonado por você em Yanomami, existem várias maneiras de dizer. Um é eu estou contaminado, como por uma doença, e o outro é eu tenho o pensamento parado. Então, achei muito bonita essa ideia de estar contaminado. E aí eu fiz essa obra também. Iapiri Irakema. Agora eu vou falar, por último, acho que é a última obra, deixa eu ver aqui. Que é essa exposição, o último trabalho que eu fiz, que é o das tintas polvo. Então, polvo é uma marca que eu inventei para fazer uma tinta a óleo. Eu observava que a cor de pele na tinta a óleo, não sei se muitos de vocês aqui são artistas e pintam, é sempre rosa, né? Um rosa assim, meio cor de chiclete. E não tem nenhuma tinta assim que se refere à cor de pele em qualquer lugar que seja um outro tom. E eu comecei assim, pensei em fazer um trabalho, e por hobby comecei a colecionar cores de pele, isso nos anos 90, de vários lugares do mundo. Aí pedia, alguém ia para, sei lá, o Japão, falava, traz uma cor de pele do Japão, traz uma cor de pele, sei lá, da Escandinávia, da África, nunca trouxeram, porque eu acho que não tem tinta com marca africana. Mas uma vez o Paulo Herkenhoff trouxe da Itália uma tinta marrom e falou, essa tinta se chama Testa de Moro,
que é Cara de Mouro, e era marrom, era o único momento um pouco diferencial que eu vi. E aí eu fui aos Estados Unidos, eu acho que foi em 2008, 2009, e tinha uma tinta, também com essa mania de ficar procurando cor de pele, tinha uma tinta que se chamava Caucasian Flesh Tone, que tinham botado a palavra caucasiano na frente da cor de pele. Eu achei engraçado, eu falei, nossa, o mundo está virando politicamente correto e estão começando... E aí eu já tinha conhecimento desse censo desde o final da década de 90, e nesse censo, que é, na verdade, uma tabela da PNAD, de pesquisa em domicílios, que fizeram em 76 e depois em 78, as pessoas eram indagadas qual a sua cor de pele. Você não tinha que escolher entre determinadas cores dadas. Era indagado e a pessoa podia dar qualquer resposta que quisesse. Então, se chegou uma tabela de 136 nomes, alguns falam mais, outros menos, mas aí é essa tabela e tem nomes incríveis, morena, trigueira, azul, roxa, mista, morena bem chegada. Eu não estou vendo muito bem daqui. Queimada de praia, acho sensacional. Qual é a sua cor? Queimada de praia. Aí tem queimado de praia e queimado de sol, porque tem lugares que não tem praia, então a pessoa queimada de sol, alva, branca suja, meio branca, amarelada, sei lá, tem de tudo aí, turva, cor firme. O que quer dizer cor firme? Então, achei burro quando foge. Então, achei sensacional essa tabela. A tabela em si já é sensacional, dá vontade de imprimir, expor, não precisa fazer mais nada. Mas o que eu fiz? Eu selecionei alguns nomes que eu achava mais interessantes, assim, dificílimo. Foi a parte mais difícil do trabalho, foi selecionar o nome, porque todos eram sensacionais. E tentei traduzir o nome em cores, impossível. Assim, tipo, o que é uma morena bem chegada? Esse nome diz muito mais do que uma cor, né? Diz todo um comportamento. Tem coisa engraçada, tipo loirinha. Loirinha nem cor de pele né? Mas a cor aí é o que menos importa. Na verdade, eu tive que traduzir a cor para poder fabricar a tinta, mas o que me interessava mesmo eram os nomes. O tubo vai ficar fechado e ninguém vai usar essa tinta para pintar. Então, eu fabriquei as tintas. Tinha uma fábrica antiga de tinta no Rio, que foi fundada no século passado, século XX, 1926, por 2 portugueses, que eram as tintas Águia, que era uma tinta que eu comprava quando eu comecei a pintar, que era a tinta mais barata do mercado. E essa fábrica ainda existia, quase não existia, mas ainda existia num galpão perdido lá no subúrbio do Rio. E aí eu propus a eles, foram a única fábrica que aceitou fazer esse projeto comigo. E aí eu chamei uma pessoa, desenvolvi uma marca, Polvo, que é uma marca que eu inventei, fictícia, e desenvolvi as cores e fizemos as cores de tinta óleo que foram nomeadas com aqueles nomes, né? Só que aí tem alguns exemplos: café com leite, branquinha, queimada de sol, morenão, fogoió. Agora, outra etapa que foi dificílima desse trabalho foi traduzir isso para o inglês. Eu pensei, eu vou expor isso em Nova York e Londres. Aí tinha uma facção que falava, não pode traduzir. Falei, mas não pode traduzir, aí as pessoas não vão ter a mínima ideia do que se trata esses nomes. Mas, por outro lado, traduzir. Como se traduz burro quando foge? É intraduzível. Então, é igual poesia, você tem que reinventar um termo. Faded found, que acabou ficando. Assim, sapecada. É uma coisa que tem a ver com sapeca, tem a ver com sapecar no fogo. Tem um mundo de histórias por trás desse nome. Então, virou flirting with flickers, sabe? Então, a gente tentava, mas dentro do possível, escorregando ali, mas no final conseguimos mais ou menos traduzir
E esse é meu trabalho, que eu falei com vocês, que sempre meu trabalho termina em pintura, e não deixa de ser, né? Pelo menos terminou na matéria-prima que se faz a pintura na tinta a óleo. Então, é uma caixa, né, que sintetiza a ideia, né, daquela lista, né, das cores. E aqui é toda a exposição, onde aquilo é uma obra, e ela vinha acompanhada com os retratos. Então, fechando esse ciclo, isso foi feito no ano passado, aquele primeiro retrato, as testemunhas oculares foram feitas em 98, 16, 15 anos atrás, mas tem uma linguagem muito parecida, né? Só que esse é exatamente o mesmo retrato, que muda só o tom da pele. Né? E aqui são os 3, 6, 9, 10, 11 retratos, com todas as matizes de cor de pele, assim, só para exemplificar essa ideia de que a mesma pessoa adquiria várias cores, né? Eu estou falando, eu incluí esse trabalho porque história não é aquela coisa também só do passado, né? A história está acontecendo ontem, a história está ligada assim, no meu processo, a vivências que acontecem hoje em dia, quando eu abro o jornal e leio, e que eu posso me pegar isso e tecer lá com o século XVI ou XVIII, entendeu? Então, as coisas se vão e vêm como num enredo de carnaval. Sabe, no enredo de carnaval você está com, né, um grupo que está contando a história ali, sei lá que história, um está no século XVIII, o seguinte já está no século XXV, sei lá. Então, não existe muito essa temporalidade linear, né? Então, essa é a ideia um pouco do trabalho. E ali eu misturei com tabelas de cor, né, para simular essa ideia de estudos de cor e tal, mas é totalmente ficção, isso. E cada trabalho, cada retrato desse, ele traz uma carga completamente diferente, né? Porque é exatamente a mesma pessoa, mas são pessoas totalmente diferentes, com histórias totalmente diferentes, né? Com uma carga totalmente diferente uma da outra. Esse foi, a partir também do estojo da Tintas Polvo, foi a exposição que eu acabei de fazer em São Paulo, na Galeria Forte Vilaça, onde eu fiz ligeiramente diferente. Os retratos eles eram quase sem cor, quase monocromáticos, os autorretratos. Na verdade, não são autorretratos, são retratos que eu pedi para pintar na China. Então, os chineses super eficientes e bons me mandavam os retratos pintados. E eu fazia essas interferências com as tintas polvo sobre eles, essas interferências geométricas, que são feitas a partir de estudos meus de pinturas indígenas corporais, né, brasileiras. Então, é uma riqueza incrível, né, a pintura indígena, riqueza geométrica. Então, eu fiz 30 isso daí é um exemplo também. Essa daí é Alexandre Rodrigues Ferreira também. É uma das minhas fontes, assim, que eu adoro. E essas são pinturas indígenas, são representações de pinturas indígenas do século XIX, né? Século XVIII. Alexandre Rodrigues Ferreira é século XVIII. Então, como, né, as pinturas geométricas, e a partir do momento que eu vi isso, eu decidi fazer isso e pesquisar mais outro tipo de geometrias e pinturas corporais. Aí está outro, que esse é do Florence, uma representação, uma aquarela dele também, de um índio, né, pintado ali. Ali vocês podem ver esse mesmo padrão que eu tomei naquele retrato do meio ali, tá vendo? Mas esse daí também do Florence, dele também, padrões de geometria. E essa foi a minha obra, minha instalação. Então, são 33 cores tinta polvo que eu selecionei para fazer aquela caixa, e são 33 retratos. Cada um sofre a interferência de uma cor com as pinturas geométricas indígenas. E entre os retratos
eu fiz algumas tabelas de cor que são pinturas como pinturas abstratas, né? E acabou. Isso aí.